Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Você confere agora os destaques internacionais. Eu começo falando de uma descoberta lá no Peru. Arqueólogos encontraram recentemente restos de seres humanos. E o que chama a atenção, gente, é a idade do material, 800 anos. Os restos mortais de 8 pessoas com aproximadamente 800 anos de idade foram encontrados ao sul de Lima, no Peru. A câmara funerária foi descoberta durante a instalação de dutos de gás natural. Os 8 fardos de adultos e crianças estavam envolvidos com cordas vegetais e tecidos de cor marrom. Em volta dos fardos, havia oferendas de alimentos e instrumentos musicais de sopro, como conchas de moluscos, pratos de comida com diversos tipos de milho e 2 tipos de flauta. Os especialistas acreditam que esses corpos faziam parte de um cemitério pré-hispânico em Chilca, uma localidade litorânea situada a 60 quilômetros ao sul da capital Lima. A descoberta foi apresentada nesta terça-feira, mas ocorreu há cerca de uma semana, quando funcionários da empresa de gás instalavam tubulações nas ruas de Chilca. Agora vamos para as redes sociais. O Facebook informou que suspendeu o desenvolvimento de uma versão do Instagram para crianças menores de 13 anos. A decisão de pausar o projeto veio após o The Wall Street Journal publicar uma série de reportagens que revela que a plataforma está ciente do dano que o Instagram pode causar para a saúde mental dos adolescentes. O Facebook se defendeu, alegando que os resultados da investigação conduzida pela empresa detalham tanto as experiências positivas quanto as negativas dos jovens nas redes sociais. Para o chefe do Instagram, Adam Mosseri, o projeto que previa acesso de menores supervisionado pelos pais foi mal interpretado. O objetivo, segundo ele, era oferecer um aplicativo desenvolvido especificamente para o público, já que crianças cada vez mais novas ganham telefones e baixam aplicativos destinados a maiores de 13 anos. A suspensão vai permitir um processo de consulta com pais, especialistas, políticos e reguladores para ouvir suas preocupações. Em maio, um grupo de senadores americanos já havia pedido ao Facebook para interromper o projeto. Uma campanha contra a publicidade infantil ainda atacou o Instagram por seu foco implacável na aparência e afirmou que as crianças mais novas são menos desenvolvidas para lidar com esses desafios do que os adolescentes. Nos Estados Unidos, os bombeiros lutam sem parar para proteger várias espécies de uma árvore conhecida como sequoia gigante. É um claro alerta de que as plantas centenárias estão ameaçadas pelos incêndios fora de controle que afetam o oeste do país. Vários focos de incêndio estão ocorrendo nas florestas do estado americano da Califórnia, onde a enorme espécie é encontrada. Na segunda-feira, a equipe responsável pela região informou que o incêndio Indy, que já carbonizou cerca de 100 quilômetros quadrados, havia penetrado nos remotos bosques de Pyron Sequoia e Red Hill. No vizinho bosque de Long Meadow, as chamas se espalharam até o topo de pelo menos uma das árvores. Os incêndios florestais que atingem o topo das árvores, principalmente as muito altas, podem se espalhar rapidamente na floresta e cobrir uma grande área. Mais ao norte, o incêndio do complexo KNP continuava ameaçando a chamada Floresta Gigante. É lá que está localizada a General Sherman, a maior árvore do mundo, com uma base de 11 metros de diâmetro e uma altura de 83 metros. Na semana passada, esta gigante foi coberta por uma camada de material antifogo como precaução. A Califórnia e outras partes do oeste dos Estados Unidos estão passando por uma forte seca. Os cientistas acreditam que a atividade humana está aquecendo o planeta e alterando os padrões climáticos, transformando os incêndios florestais, deixando-os mais quentes, mais intensos e mais destrutivos. E um dado preocupante, a guerra na Síria já deixou mais de 350 mil mortos. Esses números são de um novo balanço da ONU. A informação foi divulgada pela alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet. Indica um número mínimo verticável e certamente o número real de mortes está subestimado.
Os registros que recebemos apenas com informações parciais e que, portanto, foram excluídos de nossa análise, indicam a existência de um número mais amplo de assassinatos que ainda não foram totalmente documentados. Neste balanço referente à década de março de 2011 a março de 2021, foram consideradas apenas as vítimas de identidade conhecida e que tinham data e local precisos do óbito estabelecidos. A título de comparação, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos divulgou em 1º de junho um balanço que eleva para 494 mil o número de mortes desde o início do conflito. Os dados da organização não governamental são considerados uma referência. Bachelet destacou o fato de uma vítima em cada 13 ser mulher e uma em cada 13 ser criança. A alta comissária voltou a pedir a criação de um mecanismo independente com um forte mandato internacional para lançar luz sobre o destino de inúmeras pessoas desaparecidas durante a guerra na Síria. Com medo de ficar sem combustível por conta da escassez do produto, consumidores fizeram filas nos postos do Reino Unido. A escassez de combustível no Reino Unido se deve pura e simplesmente às compras motivadas pelo pânico. Foi o que afirmou o presidente da Petrol Retailers Association, a associação de postos de gasolina do país. A escassez de combustível foi registrada principalmente nos postos de gasolina das áreas urbanas do país. Já a Irlanda do Norte não parece ter sido afetada pela situação. O aumento da demanda por gasolina levou a PRA a advertir que até 2/3 de seus membros, quase 5.500 postos de gasolina independentes dos 8.000 no país, tinham pouca quantidade de combustível no domingo e os demais estavam quase sem nada. Ao canal Sky News, o presidente da associação atribui o movimento de pânico ao vazamento de um relatório confidencial da empresa BP durante uma reunião do governo. Nos últimos dias, apesar das tentativas do governo de tranquilizar a população, muitos cidadãos correram para os postos de gasolina com o temor da falta de combustível. Há uma escassez de produtos alimentícios nos mercados por causa da falta de motoristas. Isso levou o governo britânico a alertar no sábado a política de imigração pós-Brexit e conceder até 10.500 vistos de trabalho provisórios de 3 meses. E a vida não está nada fácil após a chegada do Talibã no Afeganistão. A retomada do poder fez crescer o temor de falência nos comércios do país. Antiquários vazios, vitrines cheias, mercadorias de sobra e falta de clientes. A antes movimentada Rua das Galinhas em Cabul, capital do Afeganistão, agora sofre com o ambiente deserto da região. Segundo comerciantes locais, as vendas secaram após a maioria dos estrangeiros deixarem o país depois que o Talibã assumiu o governo. Não tivemos clientes estrangeiros nos últimos 2 ou 3 meses por causa da situação atual. Eles não estão vindo, mas acredito que a situação vai se acalmar e as pessoas voltarão. Faremos negócios de novo. O local costumava ser um ponto de encontro onde trabalhadores humanitários e turistas aventureiros compravam tapetes tribais vintage, cerâmica, joias e outros produtos. As pessoas estão indo embora, mas há um sentimento de incerteza. Elas não sabem o que vai acontecer. Essa é a questão. Vamos para uma guerra civil ou as coisas vão melhorar? O mundo vai aceitar o governo talibã ou não? É uma grande incógnita. De acordo com o Ahad, o público-alvo de seu negócio é justamente os estrangeiros, além dos afegãos mais ricos. Isso porque os tapetes antigos podem custar milhares de dólares. Questionado sobre quantas peças ele vende por semana, o comerciante afirma que agora nenhuma. A Rua das Galinhas era muito popular nas décadas de 1960 e 1970 entre os visitantes da trilha hippie de Cabul, que se hospedavam em pousadas próximas e compravam roupas e haxixe. O turismo despencou durante e após a Guerra Soviético-Afegã, que começou em 1979.
Mas a rua sofreu uma recuperação após a invasão dos Estados Unidos em 2001. Para encerrar, Dubai vai finalmente inaugurar uma exposição universal que foi adiada por causa da pandemia. A feira une maravilhas arquitetônicas e inovações tecnológicas. Vamos ver. A cerimônia de inauguração da Expo 2020 deve contar com a presença da realeza dos Emirados Árabes Unidos, maravilhas arquitetônicas e uma longa lista de inovações tecnológicas serão protagonistas das exibições e dos pavilhões deste evento, que mostrará a engenhosidade de mais de 190 países. Realizada pela primeira vez em Londres em 1851, esta feira de 6 meses de duração se tornou uma plataforma de promoção para os países participantes e organizadores. O evento atualmente é celebrado a cada 5 anos em uma cidade diferente. Em 1889, no marco da Expo de Paris, foi construída a Torre Eiffel, concebida então como uma atração temporária. A edição de Dubai é a primeira no Oriente Médio e espera se tornar o maior evento organizado na região depois da pandemia. A estimativa é receber 25 milhões de visitantes. O evento promete. Por hoje é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais.